Pedro era um professor de matemática em uma escola secundária de uma cidade pequena. Entre os seus alunos havia um garoto incomum chamado Michael. Ele era quieto, nunca falava e não se misturava com outros alunos. Mesmo assim, ele sempre obteve pontuação perfeita em todos os testes. Um dia, por curiosidade, Pedro foi conversar com Michael, mas ele rapidamente se afastou sem dizer uma palavra. Ele tinha uma certa frieza, o que era bastante desanimador. O professor então decidiu entrar em contato com seus pais. No entanto, os registros escolares não continham informações de contato deles. Pedro achava isso muito estranho, mas considerava um erro administrativo. A aura enigmática em torno de Michael despertou sua curiosidade. Pedro perguntava a conhecidos pela cidade sobre ele. A resposta de todos foi surpreendentemente a mesma. Ninguém conhecia ele ou sua família. Um dia, em um restaurante local, a velha Marta, uma moradora idosa e de longa data, conhecida por sua memória aguçada, ouviu o professor falando sobre Michael. Ela o chamou com uma expressão preocupada no rosto. Ela alegou que havia um Michael que se encaixava na descrição e que morava na cidade, mas ele morreu em um acidente de carro há 15 anos. Foi aí que o sangue de Pedro gelou. Tudo ao seu redor começou a girar. Seria possível que um dos seus alunos fosse um fantasma? Pedro voltou para a escola no dia seguinte com um nó de medo na garganta. Manteve distância de Michael, que parecia normal como sempre, tirando nota máxima no teste de matemática. De alguma forma, essa normalidade causou arrepios em sua espinha. Foi quando o professor começou a vasculhar os antigos registros escolares que estavam em um estado caótico. Depois de dias de busca, encontrou o que procurava: um anuário de 15 anos atrás. Lá estava Michael, parecendo idêntico. A legenda abaixo de sua foto dizia: "Em memória de Michael, que nos deixou cedo demais." Pedro ficou paralisado de medo, mas decidiu confrontar Michael. Depois da aula, pediu para ele ficar na sala de aula. Ele não se moveu nem falou. Ele estava ali parado, olhando para o professor de matemática com olhos vazios. Pedro, sendo enfático e se enchendo de coragem, foi direto e perguntou se ele havia morrido há 15 anos. Michael deu um sorriso triste e arrepiante e disse: "Sim, mas nunca fui bom em matemática. Queria aprender direito." Assustado e sem palavras, Pedro o viu saindo da sala, desaparecendo na multidão de estudantes no corredor. Michael nunca mais veio à aula depois daquele dia. O professor contou a história para alguns colegas. Alguns pensaram que ele estava brincando, outros acreditaram que ele estava tendo alucinações. Mas a velha Marta acreditou nele. Então, a antiga moradora e o professor decidiram fazer um pequeno memorial para Michael, perto da árvore, no terreno da escola. Foi a maneira deles de dizer a ele que estava tudo bem, que podia seguir em frente. Desde então, nunca mais nada de sobrenatural aconteceu naquela escola. Mas o incidente de Michael deixou uma impressão duradoura na mente de Pedro. Nas noites silenciosas, quando o professor de matemática estava sozinho, corrigindo trabalhos, ainda podia sentir uma brisa fria e ver o leve reflexo de um menino sorrindo para ele nas carteiras vazias. A experiência foi um lembrete sombrio. Nem todos os nossos alunos carregam o peso das mochilas. Alguns deles carregam o peso da alma, presos entre mundos, despreparados para a aventura que tem pela frente. Curte nossas histórias. Então, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Até breve!